Olá, meu querido, minha querida aluna do Colégio Adventista, seja bem-vindo a mais essa aula referente ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio, falando sobre impulso. Então, vamos continuar aí com os assuntos que nós estávamos visualizando inicialmente. Tá? Então, havíamos parado nesse slide aqui, né? Havia falado para vocês fazerem lá os exercícios. Então, vamos lá. Uma bola de futebol com 500 gramas de massa movimenta-se horizontalmente com velocidade de 6 metros por segundo. Num determinado instante, recebe um chute, um impulso, de um jogador e passa a movimentar-se com velocidade de 8 metros por segundo em uma direção perpendicular. Determine o módulo do impulso aplicado pelo jogador e pela bola. Bom, vamos lá. Primeira coisa é nós anotarmos os dados aí, né? Então, uma massa de 500 gramas, certo? Então, a massa da bola aqui é equivalente a 500 gramas. Então, tudo que for de dado, anote separado. Aí depois lembre do formulário para ver qual a fórmula que se enquadra para a resolução do exercício. Com velocidade de 6 metros, aqui seria a velocidade inicial, vamos chamar de VI. Velocidade inicial, 6 metros por segundo. Né? Por enquanto, não estou me preocupando com as vírgulas aqui, tá? Num determinado instante, ou seja, tempo, recebe um chute, um impulso de um jogador e passa a movimentar-se com velocidade 8. Então, esse 8 seria a sua velocidade final. Vamos chamar de VF. Tá? Então, a velocidade final é igual a 8 metros por segundo. Numa direção perpendicular à anterior. Determinar o módulo do impulso. Tá? Então, ele quer saber aqui qual seria o impulso, certo? Então, você tem os dados massa, né? Você tem os dados também de velocidade inicial e final, e aí eu quero o meu impulso. Bom, vamos lembrar o formulário. Impulso, você pode usar, que é a variação da quantidade de movimento. E a quantidade de movimento você consegue calcular por massa vezes a sua velocidade, certo? Então, é basicamente isso que você vai precisar. Calcula a quantidade de movimento, substitui aqui, ó. Só que lembre que aqui é uma variação, tá? Então, você tem que o impulso será equivalente ao quê? A massa massa da bola, no caso 500 gramas, vezes a velocidade final menos a massa vezes a sua velocidade inicial. Tranquilo? Então é isso. Impulso é igual a massa. Quanto vale a massa? 500 gramas. Lembra que eu sempre falo de unidade? Você não pode colocar o 500 aqui, ó, porque a unidade precisa estar no sistema internacional. E grama não é sistema internacional. Eu preciso ter a massa em quilogramas. E como é que você faz para transformar gramas em quilogramas? Divide por 1000, né? Então vai andar 1, 2, 3 casas. Então a massa é equivalente a 0,5 quilogramas vezes a velocidade final. Já temos aqui, ó, metros por segundo é o sistema internacional. Então eu posso usar o valor direto aqui, 8. Menos a massa, que é a mesma, né? Mesma bola. Então 0,5 vezes a velocidade inicial, que no caso aqui seria 6. Bom, agora acabou, né? É só fazer continha. Então 0,5 vezes 8 dá 4. Menos 0,5 vezes 3 vezes 6 dá 3. Então, aqui o seu impulso seria equivalente a 4 menos 3, ou seja, 1. Não esqueça unidades, como eu sempre digo, né? Então, o impulso aqui, lembra, né? Será equivalente a qual unidade? A massa e a velocidade. Então, a massa em quilogramas vezes a velocidade em metros por segundo. Então, aqui fica 1 quilograma vezes metro por segundo. E aí seria a resolução desse exercício aí. Tranquilo? Que vai aparecer a resolução em cima, mas é exatamente o que nós fizemos aí. Beleza? Próxima parte do conteúdo é para quando você tem análise em relação a um gráfico. Então, um gráfico de força por tempo.
Então, peguei um gráfico qualquer aqui, né? Fui variando a força em relação ao tempo, né? Veja que aqui você tem variação de força. Então, aqui já não seria mais uma força constante, e sim uma força variável. E aí, quando você tem a força variável, por uma certa aplicação em um certo período de tempo fica esquisito falar, né? Por um certo período, você gera um gráfico. E aí, a área desse gráfico, logo após a determinação de um intervalo de tempo, você calcula a área e essa área seria equivalente ao seu impulso. Tá? Então, a área abaixo desse gráfico, nesse intervalo, a qual você seleciona, né, de 1 a 2 minutos, de 2 a 10 segundos, o intervalo de tempo. Né? Então, essa área aqui, ó, você calcula e aí você teria justamente o teu impulso, certo? Então, veja que o gráfico é força por tempo, tranquilo? Então, vamos a um exemplo, mãos à obra. Um bloco movimenta-se a partir do repouso. O que significa a partir do repouso? Todas essas palavras são importantes, né? Velocidade inicial, VI, é igual a zero. Sobre a ação de uma força de direção constante. A força não é constante, mas a direção sim, cujo módulo varia com o tempo. Aqui mostrando que realmente a força não é fixa, a força é variável, conforme o gráfico ao lado. Então, esse gráfico aqui. Então, no intervalo de zero, então eu quero saber, ó, nesse ponto, ó, 0 a 15 segundos. Então, é esse intervalo de tempo. Determine o módulo do impulso. Então, eu acabei de falar que o impulso é o gráfico, né, nesse intervalo de tempo. Então, ele quer que você calcule a área deste gráfico aqui, certo? Então, como que eu calculo a área desse gráfico? Bom, aqui você tem um trapézio, né, cuja a parte de cima aqui é base menor, a parte de baixo é base maior. Este lado, que é 90 graus com o piso, você tem que é a altura. E qual que é a fórmula da área do trapézio? Que vai ser justamente o seu impulso aqui nesse caso. Será igual, lembra a fórmula do trapézio? Base menor mais base maior vezes o valor da altura sobre 2. Ou maior mais a menor, tanto faz, tá? Então aqui você tem esses dados aí. E aí você responde o item A. Então vamos lá responder o item A. Então impulso será equivalente à base menor. Quanto vale a base menor? Essa parte de cima. Veja que começa no 0 e vai até o 5 aqui, né? Então seria equivalente a 5. Certo? 5. Quanto que vale a base maior? Começa no 0 e vai até o 15. Então é 15. Então aqui fica 15. Do 0 ao 15, né? Quanto vale a altura? Agora aqui, ó, a altura você tem 12. É só olhar o gráfico ali. Dividido por 2. E aí já responde o item A. Certo? Então aqui vai ficar 15 mais 5, 20. 20 vezes 12 dá 240. 240 dividido por 2. Ou seja, dará 120. 120 unidades, né? Não esqueça, impulso é quilograma por metro por segundo. Então, respondeu o item A. Tranquilo? Agora o item B. O valor da força constante média capaz de produzir o mesmo impulso. Tá? Então, vamos resolver o item B. Tá? Então, só para mostrar aqui para você a resolução do item A, né? Mesmo esquema, né? Então, o item B agora, a força constante, força média capaz de produzir o mesmo impulso. Agora ele quer saber a força média, força resultante, né? No caso aqui poderia ser pensado desse jeito. Então, qual a fórmula que você vai usar? Bom, tem qualquer fórmula que apareça o impulso e também a força. Qual que é a fórmula que você tem? Impulso é igual a força vezes a variação de tempo. Então, é essa fórmula aí que eu uso para responder o item B. Né? Porque eu tenho o impulso, tenho a variação de tempo, consequentemente calculo a força, que é o que o enunciado está perguntando. Qual que é o impulso? Esse que nós usamos do item anterior, 120. É igual à força. Não sei, é isso que ele está perguntando aqui, né? Qual que é a força?
vezes o intervalo de tempo, que ele falou no enunciado que era de 0 a 15. Então, de 0 a 15. 15 menos 0 é o próprio 15. Então, aqui, isola o F, fica 120 dividido por 15. Então, aí essa continha dará, né, não tem problema usar uma calculadora aqui, né, o que importa é não errar nesse momento, 120 dividido por 15 dará equivalente a 8. E a unidade de força no sistema internacional é Newton. E aí respondeu o item B. Tranquilo, pessoal? Então, bem simples, né? Simplesmente a área desse gráfico corresponde ao impulso, que é o item A, e para calcular a força, ou se tivesse perguntado também a variação de tempo, usaria a mesma fórmula aqui para o item B. Mais um exemplo, ó, só que aí agora você fará esse exercício e aí postará aí no eClass como atividade, tá? Então, o diagrama do horário ao lado mostra a variação do módulo de força resultante aplicada a um corpo de massa 2 kg, com velocidade inicial de 1 metro por segundo. A força atua na mesma direção e sentido da velocidade do corpo. Aí, com isso, determine o módulo do impulso da força do intervalo de 0 a 5. Vai ser o mesmo esquema, 0 até o 5 aqui, ó. Então, isso aqui, ó, vai ser o teu gráfico que você precisa calcular a área para responder o item A. O B, o módulo da velocidade no instante T5. Aí vai ter que pensar um pouquinho mais. E a C, o trabalho realizado. Aqui você vai precisar usar um termo que é a teoria cinética para calcular trabalho. Lembra? O trabalho nada mais é do que a variação da energia cinética. E a energia cinética você calcula pelo quê? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Então, isso aqui que você vai precisar aplicar no item C, que é a teoria da energia cinética que nós vimos em aulas anteriores. Tranquilo? Então, resolva, essa é a sua atividade para você pensar um pouquinho, que envolve vários conceitos atuais e também de aulas anteriores, e aí, nas próximas aulas você pode tirar dúvida, mas é bem importante que você resolva o exercício e só conclua a aula após a resolução. Como prova disso, eu quero que você faça no seu caderno, tire uma foto mesmo do celular, tá bom? E poste no eClass. Aí sim será considerada como atividade concluída, com a foto, tá? Não é só concluir a atividade, tem que mostrar a resolução. A resolução inteira, não só o resultado, tá bom? Então, é isso daí por hoje. Boa aula e até a próxima.